O Alma é curtinho, né? Eu acho que talvez não tenha tantas aulas, acho que não vai chegar a 50 aulas. Uma pessoa falou para mim no atendimento essa semana: não, mas eu já vi tudo no seu canal lá, mas tá legal aquelas aulas da classe privativa, aqueles trechos que tem no YouTube, tem umas 2 aulas inteiras lá da classe privativa do começo. Eu quero aquelas lá que eu tô querendo. Eu falei, espera um pouco, então estamos gravando um negócio. Ela percebeu a profundidade, que não é igual a 56 aulas do curso de terapia Caminho Infinito. E o curso de terapia Caminho, lá eu dei o meu melhor. De lá para cá vinha aumentando a compreensão, certo? Normal. Não tinha mais compreensão que aquilo que foi apresentado lá. A gente falou de psicanálise, de psicologia, de neuroplasticidade, de meditação e de coisas da prática também, que está nas entrelinhas do Caminho Infinito, nós não vemos. Mas precisava ter aquele lá mais básico. E olha que aquele mais básico eu já tinha comido esse livro, hein? Escada de Jacó. E continua. Compreendendo. Onde que é aqui? As forças da alma. Na próxima aula termina esse e começa o outro. Ó, as forças da alma são mais reais e tangíveis do que qualquer poder material da natureza ou da capacidade inventiva. Elas trabalham em um nível mais elevado de consciência, mas se tornam visíveis nas coisas chamadas de humanas. As forças da alma são mais reais e tangíveis do que qualquer poder material da natureza ou da capacidade inventiva. Ou seja, essas forças da alma vão resolver qualquer problema da vida humana, porque não é poder da mente, é presença onipresente e harmônica, um poder. A gente precisa estar com esse poder, precisa estar consciente disso, receptivo a isso, observando todo tipo. Iluminou, só tem sombra em volta, observando toda a sombra da dualidade humana, dos problemas da vida humana, para ser o testemunho vivo, aquele que a bênção sai dele para as pessoas e ele não fica nem sabendo, porque ele retirou um julgamento, porque ele levantou um Cristo. Não levantou completamente, ele levantou naquela circunstância ali e soltou, esqueceu. As forças da alma são mais reais e tangíveis do que qualquer poder material da natureza ou da capacidade inventiva. Elas trabalham num nível mais elevado de consciência, mas se tornam visíveis nas coisas chamadas de humanas. A total superficialidade deste poder da alma atua até na consciência material de crença no bem e no mal. A vós foi dado todo poder, você cria o que quiser, sua praga. Né? Acredito no bem e no mal, isso que você vai, plantou, colheu, karma, causa e efeito. Causa e efeito, karma. Agora, quando que a gente está na substância, na lei e na causa primordial? Aí há uma lei, uma causa, uma substância. Deus é substância, lei e causa de si mesmo. Aí não há bem e mal, não há karma, há dharma, a harmonia. Essa harmonia vem de dentro da visão do observador, independente das circunstâncias. Então, se a circunstância chegou até ele porque ele está numa frequência que ele permitiu que aquilo chegasse até ele. Ele está influenciado pelo inconsciente coletivo, né? Pelas crenças universais, como diz Joel. Essa semana me contaram o caso. Uma pessoa, como é que foi que a criatura morreu? Não sei se foi um acidente, o paciente contando, que uma pessoa tinha morrido. Eu expliquei, não, mas ele atraiu isso daí para ele, ele vai continuar o processo evolutivo. Aí a gente falou, eu conversei com ele sobre a proteção na consciência da presença, é a ausência de temor, a ausência de crenças na dualidade,
isso aí não é que cria um escudo ou exatamente nos protege, não vai atrair aquelas. Vocês podem perceber que perder coisas, quebrar coisas, e certos acidentes, certos contratempos, de vez em quando, quem já não perdeu uma nota grande de dinheiro, não bateu um carro, não cortou uma mão, bateu a cabeça, não é? Os negócios somem, não sabe onde está, a vida inteira é direto. E quando isso some, ou acontece numa frequência tão pequena, que às vezes acontece só para lembrar quanto tempo faz que aquilo não acontece. Né? Porque não é normal. Normal é a harmonia. Tá? Aí a pessoa vai percebendo que esses eventos vão sumindo da vida dela. Né? As forças da alma agem sobre o corpo humano para produzir e manter saúde e harmonia. Permeiam todos os caminhos da vida cotidiana com influências protetoras e são a fonte de suprimento infinito. Olha para você ver. Permeiam todos os caminhos da vida cotidiana com influências protetoras. A gente pode até melhorar aqui, com influências harmônicas, porque vai proteger do quê? Está se protegendo do quê? Quando eu me protejo, é que eu estou me protegendo porque eu tenho medo de estar protegendo, está potencializando a criação da situação, das circunstâncias. Influência protetora, o que é? O protetor aqui entra como harmônica, certo? E são a fonte do suprimento infinito. As pessoas deste mundo que são conscientes de sua alma vivem uma vida interior de paz, de contentamento e domínio, e uma vida exterior em completa harmonia consigo mesmas e com o resto do mundo, dos homens, dos animais e das coisas. Estão sintonizadas com seus poderes da alma, e isso constitui sua unificação com toda a criação. Como diz Joel lá no Quando For Erguido das Alturas de novo, ele diz lá: nada nesse mundo me é hostil, e eu não hostilizo ser algum. Isso é uma frase, uma palavra que serve para lembrar ali, para trabalhar a sombra diante de adversidades ou pessoas difíceis. Nada nesse mundo me é hostil, e eu não hostilizo ser algum. Se eu hostilizar algum ser, eu estou hostilizando a presença. Todos podemos ter acesso à alma. Ela jaz nas profundezas. Jaz é morte, tá? Jaz, está morta lá, enterrada, soterrada. Ela jaz. Jaz aqui, fulano da Silva, nessa cova. Passou essa vida e não despertou, coitado. Lembrei de um assunto que veio durante a aula e sumiu. A gente morre e encarna porque na inconsciência de quem nós somos, a gente morre. Depois que morre, sabe lá o que acontece. Às vezes nem acontece tanta coisa ruim, mas está do mesmo jeito que há um nível de inconsciência aqui, chega do lado de lá, pode até não estar numa situação muito desgraçada, mas está a mesma consciência que tinha aqui, ele tem lá. Ele não sabe quem é, não sabe onde está. Então ele vive alguma experiência em algum lugar. Sabe lá por quanto tempo? Até uma nova oportunidade reencarnatória, que acontece por eletromagnetismo. Não tem programa, ninguém que programa, vai lá, criatura, encolhe para espírito, vai lá e programa. Isso aí foi a maneira de explicar, porque nós não tínhamos o conhecimento mais elevado. Certo? Acontece de forma automática. Então a gente morre e reencarna porque aquele nível da consciência de não saber quem é não vai extinguir o indivíduo, vai permitir que a consciência dele continue existindo. Então ele morre e reencarna para uma nova experiência, e uma nova experiência. Ele é uma vida eterna, mas o renascer pelo espírito é um despertar cada vez maior para a consciência de quem nós somos, e aquele que desperta numa boa medida naquela encarnação, ele vai para o lado de lá muito mais consciente. Ele vai estar numa situação muito mais consciente do lado de lá. E se ele precisar vir mais uma, duas ou meia dúzia, ele está muito próximo de despertar. Agora, se um despertar aconteceu em vida,
A gente pode dizer que um grau 1 bem estabelecido pode levar, um grau 1 bem estabelecido pode levar a efetivação desse despertar após o desencarne. Ok? Um grau 2 tranquilamente, grau 3 não preciso nem falar. O que acontece? Despertou. Ele vai ser para sempre ele mesmo consciente de tudo. Não tem mais a escravidão da roda de samsara, da necessidade de reencarnar, que na verdade não é uma escravidão, é uma perfeição do universo para aquela consciência que precisa daquelas experiências reencarnatórias. Essa semana uma pessoa fez um comentário lá no YouTube. Não, porque na Bíblia, em tal passagem, só existe uma morte, só existe uma vida, que não sei o que, morreu, ferrou, ele chavou lá, né? Aí eu de vez em quando eu respondo isso tudo, Joel, simplesmente isso, não se preocupe. Para quem não acredita em reencarnação, não tem problema, não interessa, vamos entender esse negócio aqui, que se dane o resto. Porque se a pessoa entender isso aqui, ela pode ser que ela elabore a reencarnação, não, mas se ela entender isso aqui, alguma coisa já vai valer para ela, sabe? Porque se a pessoa tem muita resistência com relação à crença na reencarnação, quem somos nós para ficar batendo de frente ou tentar convencer alguém disso? Porque a questão reencarnatória não... Por quê? O mais importante, a questão reencarnatória não importa mais para quem chega nisso aqui. Não importa. O que importa agora é estar consciente deste processo. Porque elaborar a reencarnação não vai levar a mais nada. Todos podemos ter acesso à alma, ela jaz nas profundezas íntimas do nosso ser. O desejo de realizações mais elevadas da vida é o primeiro requisito. Aqui tem um duplo sentido. O desejo de realizações mais elevadas da vida é o primeiro requisito. Requisito por quê? Para ter acesso à alma. Você quer realizar coisas mais elevadas em sua vida, sejam elas em que setores forem, o que quiser. Não. O desejo de realizações, puxa vida, então, porque humanamente, né, se o Senhor não edificar a casa, em bom trabalho seus construtores, nós vamos chegar ao fim de uma vida normalmente frustrada, sem realização, sem paz, sem sabedoria. Agora, a maioria chega no fim da vida num conformismo tão grande que morre na zona de conforto, no anestesiamento, que nem sente, vai embora meio conformadão mesmo. Mas aquele que está mais perto de um conhecimento e não encontrou, esse morre profundamente angustiado. Porque é ruim para ele? Não, porque ele precisa daquela angústia. Ele está buscando uma informação que ele ainda não tinha, ele não encontrou. Então nem isso é ruim. Ó, o desejo de realizações mais elevadas é o primeiro requisito. Para quê? Para ter acesso, todos temos acesso, podemos ter acesso à alma. Ela jaz nas profundezas íntimas do nosso próprio ser. O desejo de realizações mais elevadas da vida é o primeiro requisito. E a partir daí, deve-se manter uma constante orientação para o próprio interior, até que a meta tenha sido alcançada. Realização da consciência da presença é a meta, é o alvo Cristo. Então, as realizações mais elevadas da vida, sejam elas quais forem, a realização mais elevada, né, essa meta, vem através dessa orientação para o interior, para a presença, para a consciência, para a observação. A realização de coisas humanas vem como consequência disso. Porque, gente, mais uma vez, é pura física. Substância lhe causa, manifestando a si mesma, como a harmonia e criação que provém dela. Um bom começo pode ser a percepção da verdade, que há muito mais. Um bom começo, para desejar entender, eu quero compreender isso, pode ser a percepção da verdade, que há muito mais na existência humana do que saúde física e suprimento material. Tem muito mais que isso. Mas a saúde física e o suprimento material vem como brinde, né? Quando temos o vislumbre
do fato de que mais dinheiro, mais casas ou automóveis não constituem suprimento, que mais viagens não são recreação, que a ausência de doença não significa necessariamente saúde, em outras palavras, que meu reino não é deste mundo, estamos na direção correta para descobrir o reino da alma. A pessoa começa a ter melhoras da vida humana, mas ela percebe que aquelas melhoras estão sendo legais, está vindo como um acréscimo, faz parte, ela já entendeu que são manifestações da sua própria consciência revestida da verdade, mas como o direcionamento para o reino da alma é quando aquilo ali já não... Ela percebe que, embora aquilo esteja chegando, aquilo não a completa da maneira que ela esperava. Ela quer mais paz, mais presença. Ela percebe que é um acessório ali, os brinquedinhos. É um acessório. Olha, acessório. Mas... Coisas materiais trazem satisfação, mas não trazem alegria. Trazem satisfação. Então, por quê? Porque como ela despertou, aquilo ali não vai entrar como um conforto que preencheria ela na visão material, certo? Aquilo entra, traz uma alegriazinha, faz parte, é legal, traz melhoria na vida humana, mas ela está constantemente voltada para o seu interior, para a sua sabedoria. A visão dela mudou, abriu, ela está procurando ela vai reinterpretar, porque quem não está buscando esse caminho aqui, tem alguma melhora, alguma coisinha acontece lá, normal da vida humana, dentro do bem e do mal, né? Condições aparentes de melhora que não são definitivas, que depois tem piores. Ela tem uma melhora, por exemplo, o cara, vamos usar um exemplo, estapafúrdio, né? Ganha na Mega Sena. O cara ganha na Mega Sena, mas ele não muda um milímetro, na verdade ele piora, né? Ele continua julgando, criticando, aí ele se assoberba em seu ego, aí ele se diverte ali, é legal, é da hora. Pode ter certeza que aquela condição de ganhar na Mega Sena, para quem ganha, é uma experiência de manifestação da própria consciência dele, de alguma forma. Ele criou aquela situação, ele ganhou tal, ele vai viver aquela experiência, que ele está agregando alguma coisa para ele. Mas é um adormecimento, ele não vai despertar espiritualmente por causa daquilo ali. Ele vai ter uma experiência material mais farta e vai passar por essa vida como quem passa por uma janela. Eu vi um ganhador da Mega Sena, o maior prêmio acumulado, na época eram 50 milhões de euros. Quem ganhou foi um cidadão do interior de Goiás, que não tinha as duas pernas, vivia na cadeira de rodas. E aí todo mundo dizia, ele vivia num boteco, todo mundo dizia, pô, o cara azarado, não tem as duas pernas, não é ninguém, não é esquerdo. Esse cara ganha o maior prêmio da Mega Sena, 50 milhões de reais. Né? Todo mundo depois, nossa, que cara de sorte. Aí a existência trouxe para ele o segundo milhões. Aconteceu, foi isso que eu estou dizendo, uma experiência. Só que o que aconteceu? Ele não tinha condição, não tinha análise, não tinha cultura, não tinha não sei o que. Ele se casou com uma moça, que era uma garota de programa, contratou 2 seguranças, que eram 2 policiais que faziam bico. A garota de programa se envolveu com 2 policiais, combinaram o assassinato dele, ele foi morto, assassinado, e aí, 5 anos depois, acabou a história da Mega Sena. Por exemplo, é uma história assim, é sorte, depois é drama azar, da vida humana. depois é sorte, depois é azar, quer dizer, é uma coisa muito interessante. Uma experiência drástica, essa que deve ter algum conteúdo para a gente observar, é importante. Isso foi um fato, aconteceu. Então ele ter ganho naquele momento, todo mundo, que sorte, foi uma hora azar. Porque assim temos bem mundanos, assim, bem egóicos. Então é uma coisa estranha. Assim, a gente tem que, cada coisa que acontece tem um significado mais profundo. Todos sabemos como empregar a força física, como quando usamos o esforço muscular para erguer algum peso,
ou fazemos forças com os braços ou as pernas. E sabemos também como exercer pressão mental, como em profunda meditação ou pela vontade pessoal. Quando ele diz aqui profunda meditação ou vontade pessoal, ele não está falando da meditação da presença, da contemplação, da meditação verdadeira. Ele está falando de exercer pressão mental. Quem não sabe meditar e entra numa meditação, ele vai sentir o quê? Pressão mental dos problemas da vida humana. Ele está exercendo pressão mental aí. Ou ele vai direcionar aquela pressão mental para desejo, vai colocar pressão mental ali. Mas isso só muda com a prática? Oi? Isso só muda com a prática? Só muda com a prática, porque nós vamos reconhecer a anulação do eu pessoal, não o poder da mente, e vamos contemplar Deus, as coisas de Deus. Ele esquece da vida humana dentro da meditação contemplativa. Então, todos sabemos como empregar força física, etc e tal. Sabemos que há um poder da alma. Vontade pessoal, aplicar força da vontade pessoal, ir lá fazer, mas no modo humano, sempre no modo humano, né? Agora ele diz aqui, sabemos que há um poder da alma. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Até a pessoa mais ignorante no planeta, ela sabe. Desconfia que tem um Deus, que tem um poder, que tem alguma coisa, que tem esse universo. Você pode não pensar muito nisso, nem com muita frequência, mas tem um Deus aí da fé de fundo, né? Alguma intuição tem na criatura ali. Tinha até nos Homens da Caverna? As superstições nascem disso. Tinha. Não, mas isso é uma intuição da verdade que ela não é corretamente interpretada por causa da nossa ignorância. Que até os Homens da Caverna tinham essa intuição de algo maior, sumido, alguém deve ter criado isso aqui, aí começou o culto dos deuses, né? Eu acho que naquele livro As Máscaras de Deus, do Campbell, fala disso. Então, todo mundo tem uma intuição que há um poder da alma, poder de Deus, tanto faz, né? Sabemos que há um poder da alma, mas saber que este poder pode fazer muito mais por nós do que os poderes materiais e mentais juntos, isto poucos sabem. O poder da alma pode fazer muito mais por nós do que os poderes materiais e mentais juntos. O poder da alma coloca à nossa disposição o poder material e mental. Fica à disposição do poder da alma. É um poder só. Talvez uma razão pela falta de interesse por parte do mundo neste tema. Quando eu gravei isso, eu tenho um resumo do Caminho Infinito lá no canal, quem já viu? Tem uns áudios lá, tem resumo do Caminho Infinito. Eu gravei isso dentro daquele carro que eu perdi ele, aquele do exemplo do Step que eu dei no começo da aula. Nem sei se aquele exemplo do macaco entrou aqui no vídeo, entrou, não lembro? Eu gravei dentro daquele carro, na porta da casa da minha mãe, né? E eu entrei ali, gravei no celular aquele áudio, lendo ali. Nessa hora passou um cavalo. Pode escutar que está lá. Um arquétipo, né? Ali. Siga em frente, suba no cavalo, vamos embora e tal. Sabemos que há um poder da alma, mas saber que esse poder pode fazer muito mais por nós do que os poderes materiais e mentais juntos, isto poucos sabem. Talvez uma razão pela falta de interesse por parte do mundo neste tema tão vasto seja o fato de que este imenso reservatório de poder, que é infinito e onipresente, consciência harmônica, que este imenso reservatório de poder que está em nós não possa ser utilizado para fins egoístas. Utilizado para fins egoístas não significa que a pessoa não vai ter algo para ela de melhor na sua vida, mas significa que ela está tentando usar Deus para conseguir alguma coisa, ou a mente. Ela não compreendeu nada da prática ainda nesse caso, ok? Ou então, por isso que as pessoas não buscam Deus em verdade, porque elas buscam Deus em mentira, tentando fazer uma barganha com o Deus externo, não o reconhecendo como sua própria, como onipresente dentro de sua consciência. Aqui, talvez uma razão pela falta de interesse por parte do mundo neste tema tão vasto
seja o fato de que este imenso reservatório de poder que está em nós não possa ser utilizado para fins egoístas. Quando ele diz aqui, o fato de que esse imenso, talvez uma falta de interesse por parte do mundo, não é talvez, é certeza de que há falta de interesse por parte do mundo neste tema tão vasto, seja o fato de que esse imenso reservatório de poder que está em nós não possa ser utilizado para fins egoístas. Então, como as pessoas não sabem que este poder não pode ser utilizado para fins egoístas, elas nem sabem disso e elas buscam Deus. Elas não sabem disso e buscam Deus. E elas não sabem disso e elas buscam Deus. Por isso elas não encontram Deus nunca. Por isso que eu fui redundante aqui. Elas não sabem disso e elas buscam por Deus. Então elas não encontram Deus nunca, porque Deus não pode ser utilizado para fins egoístas. Deus é uma harmonia, consciência da harmonia. É consciência da ausência da carência. Não existe. Ele está consciente. Joel diz no vídeo, é um absurdo você querer usar Deus. Ele está falando para a classe. Usar Deus. Vocês estão querendo usar Deus? Que isso? É um absurdo. Pensemos na grandeza disso, um grande e maravilhoso poder à mão, mas que jamais pode ser usado para satisfazer a fins egoístas. Fins egoístas, gente, é quando a gente entra para, quando não conhece a prática, está totalmente metido em fins egoístas. Quando entra para a prática, nós ainda estamos com fins egoístas, mas essa visão vai ser mudada, é normal, não é errado. Okay? Nós vamos perceber os fins egoístas em nós. Porque usar como fins egoístas é para beneficiar a si próprio. Beneficiar a si próprio é aumentar as zonas de conforto. Eu fui falando aqui, ela saiu da boca dela ali. Eu li o lábio dela. É beneficiar a zona de conforto. E na zona de conforto aumenta o sentido material da vida. Pensemos na grandeza disso, um grande e maravilhoso poder à mão disponível, seu, mas que jamais pode ser utilizado para fins egoístas. Nisto está o grande segredo do porquê tão poucos atingirem a consciência da alma, porque o camarada tem que ter a perspicácia de buscar o reino, vivendo uma vida normal, certo? Ele vai continuar trabalhando pelas coisas da vida humana, mas com a consciência da presença. Que nem o Joel fala lá, acho que é lá de novo no Oceano do Espírito, ou é no que você tem na sua casa. Eu acho que é no Oceano do Espírito que ele fala que a gente ali pelo grau 2 da prática, nós usamos o linguajar dos negócios, mas a gente usa a linguagem dos negócios para os negócios, mas aquilo não influencia a nossa consciência da presença. Certo? Por trás daquilo, furtivamente, ele está consciente de um poder à presença. Então é estar no mundo e não ser do mundo. Isso é para deixar claro, gente, que buscar a prática não é anular as necessidades humanas ou os afazeres humanos, trabalhos, talentos, trabalho, investimentos, negócios. Não é para anular isso, é para fazer isso com a consciência da presença. Porque quem faz isso de forma completamente equivocada foi o ensinamento do Oriente. Então a vida material é maia, é ilusão, vamos meditar e esperar a morte chegar. O Joel fala disso, é um equívoco tremendo. Então lá não tem saneamento, não tem melhora, lá tem fome, pobreza e esgoto para todo lado, lixo, como no chão. Que espiritualidade é essa? Se a espiritualidade é aqui mesmo, deve haver harmonia para que seja o reino. Então, toda ação humana de vida normal deve ser na melhoria da sua própria vida, do outro. Reconhecendo um poder só, nós estamos eliminando em nós e potencializando no inconsciente coletivo a ação da presença através da nossa consciência. Nisto está o grande segredo do porquê tão poucos atingirem a consciência da alma. Só podemos perceber a presença da alma após nos termos libertado dos desejos egoístas
e termos individualizado este poder infinito dentro de nós mesmos, na medida do nosso desejo de servir aos interesses da humanidade. Interesse da humanidade é esse trabalho com a sombra. Eu vou levantar o Cristo no outro, não vou criticar, não vou julgar. O ego vai continuar fazendo isso, só que eu reconheço que o ego é o espelho de sombra em mim, influência no consciente coletivo. Ele deve perder a força e o poder sobre mim, mesmo estando ali. Ok? O ego é sombra, portanto ele impulsiona para a luz constantemente. É espelho de sombra. Às vezes o pensamento não é nem nosso, né? Estamos sentindo a sombra do outro, tá? que nem falar lá no filme Revolver, né? Ele, no fim do filme Revolver, que os especialistas falam lá, né? Ele confunde o pensamento dele com os seus pensamentos, as emoções dele com as suas emoções. Ele faz você pensar que você é ele. Ele quem? O inimigo. Que satisfação a hora que ele percebe, né? O outro dentro dele. Satisfação, né? Então, servir os interesses da humanidade é reconhecer, é aquele negócio, né? Eu te agradeço, meu Pai, eu agradeço a todos vós. Não tem mais nada, só tem presença em mim, no outro. Isso aí não é sentido da noite para o dia, mas começa a ser compreendido, vivenciado, reinterpretado, elaborado. Entendeu? O Jesus no deserto, quando ele foi tentado, ele estava lá 40 dias se estrumbicando lá, ele foi enfrentar o próprio ego, certo? As últimas resistências do próprio ego. E aí ele já estava... O que foi? Ele foi tendo insight do inimigo e presença. Insight e presença. Então foi uma experiência que deve ter sido espetacular, fantástico. Aí ele pensou, ele olhou para umas pedras e pensou em transformar as pedras em pão, para aliviar a sua fome. No escada de Jacó fala isso, né? O poder pessoal, eu vou abrir lá. Aqui. Foi a mesma revelação que se deu a Jesus quando o céu lhe abriram e ele viu a admirável lei da expressão, por meio da qual as ideias concebidas na mente divina tomam expressão e se manifestam na forma. Esta lei de expressão foi tão perfeitamente revelada ao mestre que ele viu imediatamente que toda forma pode ser mudada ou transformada por meio da mudança da consciência em relação a ela. E por essa razão, aqui ó, toda forma pode ser transformada, mudada ou transformada, por meio da mudança da consciência em relação a ela. Vai mudar agora, que nem perlim-pim-pim? Não, eu estou analisando a situação e sei que ela pode ser mudada. A situação, seja ela qual for, interna em mim ou externa, pode ser mudada ou transformada por meio da mudança da consciência em relação ao problema. Ó. E por essa razão, a sua primeira tentação foi mudar as formas das pedras em pão, a fim de satisfazer a fome pessoal. Porém, com a revelação da lei de expressão, veio-lhe a compreensão de que expressar é fazer pressão sobre alguma coisa, ao passo que servir o eu pessoal é inverter a lei e suprimir a vida em lugar de expressá-la. Por que eu lembrei desse trecho? Por causa daquele lá que... Vamos falar. Vamos ver se esse final aí. Só um instante aqui, ó. Nós estamos falando do poder da alma, certo? Que o poder da alma aqui, ó. Sabemos que é o poder da alma, mas saber que esse poder pode fazer tal. Talvez a razão pela falta de interesse do mundo nesse tema seja o fato de que esse imenso reservatório de poder que está em nós não possa ser utilizado para fins egoístas. Então buscar Deus para resolver o próprio problema não chega em Deus. Porque Deus é consciência harmônica, portanto a consciência da própria pessoa, na verdade, eliminando a dualidade, eliminando a crítica e o julgamento. Isso não é fácil, vai dar trabalho, mas não tem outro caminho. Então está falando aqui
da impossibilidade de utilizar o poder da alma para satisfazer fins egoístas. Seria Jesus querendo usar Deus. Então, Então, você se dá a não- pedra, Não, um dragãozinho. É o diabo querendo usar Deus. O ego de Jesus que ainda existia querendo usar Deus para transformar as pedras em cães. E o gozado disso, que eu acho muito bonito, é que Jesus não fala, desapareça Satanás. Ele vai, vá para trás de mim. Quer dizer, o ego vai continuar. O eu humano, para trás de mim, Satanás. Vá de retro, Satanás, aquela expressão popular, vá de retro, Satanás vem daí. Então, você vê, Jesus não fala para o próprio ego, desapareça, seu maldito, dos infernos. Vá para trás, eu sou o Senhor, você é meu servo. A mente carnal é servo do eu crístico. Ponto final. E ele não entra nessa Então, tentação de querer usar precisa- Deus para transformar pãozinho. Precisa comunhão com a verdade para exercer pressão. Exercer pressão. Aqui, ó. É muito bonito essa passagem. Né? Mas é exercer pressão. Ó, só podemos perceber a presença da alma após termos libertados dos desejos egoístas e termos individualizado este poder infinito dentro de nós. Individualizar o poder infinito em nós é trabalho com a sombra. Eu não cedo ao sofrimento, eu não me deixo abater pelo sofrimento, falta ou carência ou aparências externas, circunstâncias aparentes e momentâneas. Porque aquilo não pode ser verdade, aquela falta, aquela carência, aquele problema. É a minha interpretação daquilo que julga que aquilo é aquilo. Aqui, ó. Aí lá, ó, E aí ele diz voltar lá, lá. nem só de pão vive o homem, mas Aqui, de ó. tudo que a palavra que sai da boca. A sua primeira tentação foi mudar as formas das pedras em pão, a fim de satisfazer a fome pessoal. Porém, com a revelação da lei de expressão, veio-lhe a compreensão, um insight ali, revelação interior, veio-lhe a compreensão de que expressar a presença, a consciência divina em nós, é fazer pressão sobre alguma coisa, ao passo que servir o eu pessoal é inverter a lei e suprimir a vida, em lugar de expressá-la. Eu escutei trocentas vezes esse escada de Jacó. Ó, Mas é uma pressão. ao passo, veio-lhe a compreensão de que expressar é fazer pressão sobre alguma coisa. E essa É o- alguma coisa É o ponto de equilíbrio do que explica a essência do escada de Jacó, né? Equilíbrio numa visão holística é o equilíbrio. Depois eu vou voltar lá em cima. Essa pressão é feita, existe uma necessidade, um problema a ser resolvido, uma coisa é necessária. Na calma e na tranquilidade, aquele problema vai ser solucionado ou a necessidade vai ser suprida pela calma e confiança interna, a harmonia interior e consciência da presença metafísica. É um estado receptivo, não a ação do ego, para resolver tudo. Esse trecho está em qual livro? Não, esse trecho é um trecho de para entrar no silêncio, ponte para a iluminação, a escada de Jacó. É um blog, é um texto de um blog que é Joel puro, né? Escada de Jacó. Estado de receptividade, sem ação. Vamos lá de novo. Expressar é fazer pressão sobre alguma coisa, ao passo que servir o eu pessoal é inverter a lei e suprimir a vida em lugar de expressá-la. E o ser humano vive constantemente tentando aqui, ó, Resolver o problema. tentando servir o eu pessoal, porque eu preciso, porque eu quero, porque senão eu não vou ter paz. Eu quero porque eu não tenho, quero porque eu não tenho. Ele está constantemente servindo o eu pessoal, porque o culpado é outro. O outro me incomoda, o outro é chato, o outro é burro, né? Eu preciso, eu quero. A criança mimada, né? A criança revoltada. Então, e assim, ele não está preocupado com o outro. Ele julga o outro, ele julga a sociedade. O mundo está um caos, onde é que está Deus? Quando que ele vai voltar aqui? Quando Jesus disse, estarei sempre contigo até o fim dos tempos. Era o eu, a presença, onipresente, todo tempo aqui, nunca nos deixou. Fala mais
mais ainda. Antes de Abraão eu já era. Já estava Ao passo que servir o eu pessoal é inverter a lei e suprimir a vida em lugar de expressá-lo. Servir constantemente o eu pessoal, ter preocupação. O que é não ter preocupações pessoais? É levar a vida pessoal com a prática. Porque eu vou reinterpretar tudo, até a necessidade do outro, a doença do outro. Só existe um poder para mim e para o outro, só a presença, só o Cristo nele. É uma reinterpretação para tudo que chegar aos ouvidos, aos olhos e às percepções do praticante. Ele não está mais, ele trabalha para suas questões pessoais, mas ele não serve o eu pessoal, porque o sentido do eu pessoal, do egoísmo, está sendo eliminado pela compreensão da prática. E ainda assim, ele vive a sua vida pessoal normalmente. A gente cai naquela palavra de novo, confiança. Confiando na presença. Continuando nos casos de Jacó, bastará apenas olhares para uma folha que cresce numa planta, para compreenderes que ela começa a sua expressão no ponto em que se une ao todo. A planta começa a sua expressão no ponto que ela une o todo, no vácuo quântico. Né? Sua haste. Esta haste é a entrada por meio da qual a vida íntima e a substância de toda árvore entram na folha e se expressam por meio dela. A mesma coisa nossa. A vida íntima de Deus se expressa por meio de nós. Então, exercer essa pressão. Agora vamos voltar lá no começo do. Pode confiar que a primavera, o ano que vem, vai voltar. Eu entendi que a expressão, então, é a pressão da onipotência, é a manifestação da onipotência. Na verdade, é uma pressão da consciência consciente, não cedendo a questões dualísticas e problemáticas. Ele reconhece um poder. É uma pressão da consciência. Aqui, no começo desse texto, equilíbrio numa visão holística é uma interação de 3 forças. Se apenas 2 forças interagissem entre si, sendo absolutas e iguais, o equilíbrio seria a imobilidade. Então, o bem contra o mal é a imobilidade da presença. Não há ação da presença. Ou ausência de ação. Agora ele dá a explicação da visão holística. Toda imobilidade é reativa, pois responde a uma não ação presente nelas. Só que a imobilidade consciente. Esse trecho aqui talvez seja um dos mais densos desse texto. Diria que inércia num contexto de escola é a negação do movimento ou a não ação da vida. Aqui ele pulou para uma linha de novo, onde ele está falando do contexto material de inércia. Diria que inércia num contexto de escola é a negação do movimento ou a não ação da vida. E agora ele já pula para o contexto espiritual. Credenciar extremos, legitimá-los e ordená-los em princípios é a não ação do homem natural, pois corresponde a uma ação sem apoio de sua contraparte ou isolada de si mesma. Aqui que ele está explicando a pressão que é exercida. Aqui, credenciar extremos, legitimá-los, é tornar a prática legítima, é credenciar a prática. Credenciar extremos, até onde eu vou, o que é a verdade para mim. Legitimá-los, torná-los legítimos para nós. Ordená-los em princípios da prática. É a não ação do homem, mas a ação da presença nele, ou deixar a centelha agir. Pois corresponde a uma ação sem apoio de sua contraparte. É uma ação sem apoio de sua contraparte, ou seja, sem a ação do sofrer pela necessidade. É uma ação da presença, ou isolada em si mesmo. A presença age isolada em si mesmo, com princípio, lei e causa. Olha, vou te falar, o escada de Jacó é denso, profundo e rico. Quantas vezes a gente... Ele inverte os termos que a gente está sempre falando de não fazer pressão, que é o ego, e servir esse texto é todinho permeado de duplo sentido. Impressionante. Quantas vezes nós já vamos falar? Samira, compartilha no grupo depois, Samira, o link do escada de Jacó. Inclusive recentemente. Tá bom. Se alguém que precisar, pede. Tá bom? Caiu no meu colo. É um blog. Apareceu o negócio. Foi tirado do sonho de Jacó. Certo?
Depois que eu comecei a estudar Joel, o negócio apareceu nas minhas pesquisas. Aí eu falei, que isso aqui, puta merda. Cientistas que estão tentando resolver a equação, tentando resolver o problema, não aguento mais, dou e no outro dia, poxa. Aonde que a gente parou aqui para terminar essa página, pelo menos? É justo e natural que vivamos uma vida plena, próspera e feliz. O Joel faz isso dentro do Caminho Infinito de novo. Ele fala da espiritualidade aparentemente material, como suprir as necessidades humanas. Como suprir as necessidades humanas? Não é para tornar um otário que vai cultivar a espiritualidade da falácia, do sonho, é para aprender a reconhecer a própria vida material como uma realidade espiritual. É justo e natural, porque quando que vai entender o princípio básico de mecânica quântica, gente? Isso é átomo, o elétron gira quase 300 mil quilômetros em torno do núcleo, está ali. O que é isso aqui? Tem um campo unificado, manifesta o Bose de Higgs, ele é o nada absoluto, uma energia primordial, harmônica, manifesta tudo o tempo todo. Está ali, onipresente, é a onda, tudo manifesta. É uma consciência harmônica, o ser humano preso na dualidade, preso na crença, no bem e no mal, até quando? É justo e natural e normal que vivamos uma vida plena, próspera e feliz. Mas nós podemos viver isso sem nos preocuparmos conosco, com o nosso suprimento e mesmo com nossa saúde. A preocupação vem do temor, compreende? Todo o bem necessário ao nosso bem-estar nos será fornecido em grande abundância quando pudermos aceitar que temos que abandonar nossos esforços e desejos de ter, de conseguir ou realizar e nos aprofundarmos no desejo de cumprirmos apenas nosso destino sobre a terra, que é realizar a presença em nós. Quando ele fala aqui, gente, todo bem necessário ao nosso bem-estar nos será fornecido em grande abundância quando pudermos aceitar que temos de abandonar nossos esforços e desejos de ter, conseguir ou realizar. Quando ele fala aqui, é esforço humano de ter, conseguir realizar, para que não haja esforço, apenas isso, mas que seja uma ação consciente da presença em nós, portanto trabalhando a questão dúvida, temor, ansiedade, medo, raiva, para ficar consciente daqueles sentimentos em nós e trabalhá-los, permanecendo na palavra, simples assim. Então vai continuar fazendo. Eu não consigo? Tudo bem, eu não consigo mesmo. Humanamente eu jamais conseguiria. Estou com um problema na minha vida, eu não sei como solucionar. A situação está preta nessa sombra. Né? Vamos ver como isso vai ficar. E vai entrando em meditação, vai estudando, vai contemplando e vai fazendo o que tiver ao alcance. Qualquer momento em que ficar perdido em dúvida e ansiedade, leia um pouco, entre para dentro de si, medite um pouquinho e vai, a coisa vai abrir. É o soltar, né? É o soltar. O contrário disso seria fazer esforço para solucionar. Esforço pessoal. E aí o contrário é soltar e naturalmente vai acontecer naturalmente. Só que o soltar não pode ser compreendido se não compreender isso daqui. Como que a pessoa vai soltar algo se ela não soltar a dualidade, gente? É impossível. É uma ilusão, um auto-engano eu tentar soltar algo. Eu soltar, não vou preocupar com isso, porque eu vou e não vai resolver. Mas eu soltei, mas não resolveu. Aqui, ó. Estamos aqui como parte de um plano divino. Somos consciência que realiza e expressa a si mesma de forma individual. E se aprendermos a desprender o nosso pensamento de nós mesmos, a identificação com o eu pessoal, ou da preocupação com o nosso lugar, nosso sofrimento ou saúde, e deixar que Deus cumpra seus desígnios através de nós, ou como cada um de nós, acharemos de fato que todas as coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia é literalmente verídica quando afirma: do Senhor é a terra e tudo o que nela contém, ou tudo que nela há. E filho, tudo que é meu é teu. Não há, pois, necessidade de ter qualquer ansiedade quanto ao nosso bem-estar.
esquecendo de nós mesmos e aprendendo a manter um estado de receptividade. Esquecer de si mesmo não é anulação pessoal, tá, gente? É esquecer do eu pessoal, que se preocupa, teme e anseia, portanto não faz mais e melhor. Quando Deus coloca essa poder, né? Porque se a gente for avaliar, o que nós defendemos é a manutenção do nosso poder pessoal. Manutenção do poder pessoal. Deus, como instinto de sobrevivência. Mas isso deve ser compreendido. Começa aí, mas depois é eliminado quando chegar nesse grau. Quando colocar essa frase, filho, tudo que é meu é teu, tudo que eu tenho é teu, ele está dizendo, filho, confia em mim. Sim. O ser espiritual, o ser dele, confia no todo, confia em mim, eu sou seu pai. Confia em mim. A sua mente, ela não tem os elementos cognitivos, todos formados para resolver os problemas humanos. Está limitado em facetas da realidade. Quando a Bíblia diz que só se morre uma vez, é a morte do ego. Antes disso, ninguém está vivo. Ok? Ah, não, mas na Bíblia diz que só morre uma vez, não tem encarnação. Nós já somos espíritos. Reencarna porque nunca acordou. Então não vai deixar de existir porque ele é manifestação divina. Então infinito, eterno. Vai viver para sempre, dormindo até acordar. Certo? Então só há uma morte, só morremos uma vez. Aí isso é interpretado de forma medíocre, achando que a gente morre esta vida aqui e acabou. Então morre uma vez, não tem mais nada, não tem encarnação. Tá? Puxa vida, né? Que equívoco tremendo. Só se morre uma vez porque quem morre é o ego, quem morre é o eu pessoal. Dali para frente a vida. Aqui, ó. A Bíblia é literalmente verídica quando afirma: do Senhor é a terra e tudo o que nela contém, e filho, tudo que é meu é teu. Não há, pois, necessidade de ter qualquer ansiedade quanto ao vosso bem-estar, esquecendo de nós mesmos, que é a morte, né? É morrer o eu pessoal, e aprendendo a manter um estado de receptividade, percebemos estar planificados pelo poder da alma, da consciência e recursos da alma e nossa vida será aquinhoada com a companhia de outros homens e mulheres que partilharão conosco a alegria de sua descoberta, ou os irmanados, como diz Joel. Então só existe uma morte mesmo, só se morre uma vez, porque depois dessa morte nós renascemos pelo Espírito. Então a Bíblia é literalmente verídica quando diz que só se morre uma vez. Morre uma vez. Antes disso está morto, não sabe, mas ainda é eterno. Quando ele morre, ele renasce pelo Espírito, aí é a vida. O problema da literalidade, né? Tomar a Bíblia com literalidade. Falta de informação, né? Falta isso pra... Agora, a gente sempre lida com os fatos e compreensão e capacidade de interpretar com as informações que nós temos. Aumentou a informação, aumenta. Mas nós não conseguimos eliminar o ego numa vez existência. E aí não vamos conseguir em breve encarnação. Não é bem assim. Poderia ser agora. Isso é antes de conhecer o caminho da prática. Quando conhece a vida mística ou o caminho da prática, o indivíduo, a gente tem que pressupor que ele está com o conhecimento que lhe permite fazer aquilo naquela vida. Depende dele. Certo? Se ele fizer uma boa eliminação do ego naquela vida ali, ele pode fazer a transição após a passagem, após a morte do corpo físico, e se libertar do karma. Certo? Mas em que grau ele vai ter alcançado isso em vida? Se ele alcançar grau 1 ou grau 2, isso está realizado. Porque ele já viveu aquela vida com tal consciência e libertação do medo, que quando ele sair dessa, ele não precisa mais da reencarnação. Ele está consciente. Ok? Agora, não, então eu não vou reencarnar, não vou vir aqui aproveitar mais nada. Você nem sabe como é que é do lado de lá. Lógico que vai aproveitar, cada vez mais. Aguardem o próximo capítulo. Então, as nossas crenças kármicas acham que é impossível eliminar isso É lógico, esse processo
Se a compreensão for superficial, depois que ele chegar nisso, vai demorar algumas vidas. Que nem mecânica quântica, certo? Que se diz que o importante é as criaturas saber que tem átomo. Já ouviram dizer isso? Deixa eles ficar sabendo aí, pelo menos que tem átomo, morrem sabendo que tem átomo. Nem que demore mais 50 vidas, mais 100, mais 300, não vai ser nada. Já ficou, aquilo ali vai, de alguma forma vai aparecer na outra encarnação dele, nem que não seja, né, no orbe do planeta Terra. E aquilo ali em algum momento vai expandir a consciência dele para a compreensão do invisível, do manifesto, da presença, da prática. Assim, eu me peguei pensando aqui, ainda assim nós somos devedores da lei. Então, como devedores da lei, por mais que a gente tenha consciência, nós vamos ter que pagar até o último centavo. Perfeito. Enquanto a nossa crença for kármica, de devedores da lei, nós vamos pagar esse centavo infinitamente. Quando nós entendermos que nós não devemos nada, nem a nós, nem a ninguém, nós saímos do pecado escarlate para o branco alvo da neve. Como que o Saulo de Tarso pagou tudo em uma vida? Né? E o Cristo se revelou nele. Ele era um assassino, um trucidador, né? Um psicopata. Como que isso acontece? Como que o ladrão na cruz foi levado aos céus? Ele era um ladrão. Humanamente ele não tinha mérito nenhum. No momento da morte, diante da presença de Jesus, ele reconheceu o nada que ele era. Eliminou o eu pessoal. Eliminou o eu pessoal, acabou o karma. Maria Madalena também, né? Quando ela reconheceu, ela foi para ajudar o pessoal de lepra e acabou morrendo com os leprosos. Foi uma transformação, que isso deu um pouco a parte, o destino dela ali foi uma transformação numa única vida. Maria Madalena, Paulo de Tarso. E tem mais um que faz essa mudança em uma encarnação. Outro dia me questionaram, eu até estou para responder, talvez eu responda lá no YouTube o comentário, talvez não, sobre as cartas de Cristo. Vocês já perguntaram alguma coisa disso aqui também, eu já falei? Ali traz como em todas as religiões tem verdades, ali nas cartas de Cristo também tem verdades. Mas as cartas de Cristo, não, efetivamente, eu digo com toda certeza, não são cartas de Jesus Cristo para um médium. Porque se elas fossem, elas teriam que estar ensinando a prática. A ausência do bem e do mal. Certo? Então, as cartas de Cristo não são cartas de Cristo. Isso aí foi inventado, ou foi uma distorção, alguma mediunidade, até alguma mediunidade, mas não de algum espírito que foi e passou ali. Algum espírito letrado que está do lado de lá, mas na crença dual ainda, limitado. E aquilo entrou por uma médium que escreveu. Não, as cartas de Cristo não são do Cristo, porque senão teriam que ser o mais puro ensinamento direto da prática. As cartas de Cristo fossem recebidas direto de Jesus Cristo, porque elas são cumpridas, certo? São várias. É um negócio meio longo. Aquilo ali, se fosse carta do Jesus Cristo mesmo, ia ter que ter um impacto 1000 vezes mais poderoso que o caminho infinito. Certo? Ou seja, ia ler a carta de Cristo e acordar na hora. Se a gente está vendo o trabalho que dá para acordar lendo o caminho infinito, se as cartas de Cristo fossem de Cristo mesmo, a pessoa ia ler e acordar na hora. Então não é, tá certo? Aqui, ó, vamos tentar finalizar a aula. Tem verdades ali, tem coisas que faz sentido, mas tem muita fantasia ali. Portanto, as cartas, aquilo lá não é mediunidade de Jesus Cristo. Ó, a mente que estava em Jesus Cristo, aqui, ó. Vamos ler aqui primeiro, ó. Esquecendo de nós mesmos e aprendendo a manter um estado de receptividade. Esquecer de nós mesmos é esquecer a preocupação do eu pessoal, não a anulação individual. Não é nada disso, né? Esquecendo de nós mesmos e aprendendo a manter um estado de receptividade. Receptividade é não servir o pessoal, porque haja manifestação. Aquilo que explicou o Descartes de Jacó lá. Perceberemos estar plenificados pelo poder da alma, da consciência e recursos da alma, e nossa vida será aquinhoada com a companhia de outros homens e mulheres que partilharão conosco a alegria de suas descobertas. Mais gente querendo entender, estudar esse assunto, partilhar. Os receptivos,
aqueles que nós perceberemos, iremos ajudar a entrar por esse caminho. A mente que estava em Jesus Cristo não é algo afastado, tampouco é ela a mente de uns poucos líderes religiosos. Jamais é a mente de líderes religiosos, porque se ela fosse a mente de líderes religiosos, esse assunto já tinha sido escancarado no planeta Terra há muito tempo. Líder religioso não compreende isso daqui, porque está com sua mente, suas crenças calçadas no bem e no mal. A mente que estava em Jesus Cristo é a sua e está pronta para manifestar em você na medida em que se esqueça do seu ego e se torne receptivo à divina sabedoria que está em seu íntimo. Ai, que mentira! O vácuo quântico é onipresente, o campo unificado está dentro de tudo e de todos, de nossa própria consciência, dentro do nosso ser. O reino está dentro de vós. É mentira como? Se isso for mentira, Jesus Cristo é mentiroso. Né? Os recursos da alma estão à porta de nossa consciência, prontos a se derramar em nós, mais do que possamos receber, mas não para satisfazer algum desejo pessoal ou egoísta. Tais falsos desejos são pedras de tropeço ao nosso desenvolvimento espiritual. Os desejos egoístas são pedras de tropeço na prática, porque eles querem usar Deus para um fim pessoal. E a prática é um descanso, na verdade, portanto, o início da vivência do reino, que traz coisas de acréscimo para o eu individual, mas não para o eu pessoal. O eu pessoal prioriza a preocupação, dúvida, a ansiedade e o medo. E isso é uma cacetada, mesmo a gente estando na 13ª aula. Quer falar alguma coisa? Aqui, ó. Tais falsos desejos são pedras de tropeço ao nosso desenvolvimento espiritual, porque desejo é necessidade material, portanto sentimento, colapso da função de onda. Dupla fenda aplicada, carência manifestada. O negócio está apertando. E não devemos pensar em usar nossos poderes espirituais para fins pessoais e egoístas, porque aí não vai ser poder espiritual, vai ser poder da mente, né? A canção da alma é liberdade, alegria e eterna felicidade. A canção da alma é amor para toda a humanidade. A canção da alma é você, sua consciência, a presença em você. Nós ficamos por aqui. Anotem aí, próxima aula, iniciada aqui, por que demoramos tanto para obter a libertação? Tem gente que... Não, esse aqui é o aparelho. Deixa eu pôr no silencioso. Esse aqui é o aparelho que tem um número que está nos vídeos do YouTube. E tem gente que não manda mensagem de texto e liga. E eu não tenho como atender. E mesmo quando manda mensagem de texto, recebe uma resposta automática de triagem. Porque se você atender, você tem que conversar. Certo? Posso fazer um comentário? Eu não consigo ler o texto e não fazer relação com aquilo que eu já conheço. Normal. Então, eu fiz uma substituição que eu vim acompanhando e me fez algum sentido, porque se eu não articular com o que eu já sei, parece que eu fico desconectado. Então, onde está a palavra faculdades, eu substituí por virtudes. E aí me fez pensar nas virtudes que estão no self, que o Jung fala do self, que é o eu divino, que está em nós. As virtudes são divinas, então a presença é onipotente. À medida que essas faculdades se expressam, nós estamos manifestando o nosso eu divino, o nosso self. E aí eu fiz uma substituição também, pensando do ponto de vista do ego, então seria a consciência egóica e não a consciência divina. E a consciência egóica fica nessa luta entre o que eu manifesto agora, quais faculdades, as virtudes divinas. Então assim, eu pensando no inconsciente,
a alma é substituída por espírito. Porque se a gente for analisar, somos filhos do Pai, então somos espíritos como Ele o é. Então, como espíritos, somos alma. E como alma e espíritos, filho, somos centelha. Centelha portadora das virtudes, que são essas faculdades. Aí ele fez uma relação com algumas faculdades que são expressas da ciência. Aí ele fala faculdade de matemática, artes, música. Então, essas são faculdades também divinas, mas ao mesmo tempo se manifestam através de um aprendizado egóico, vamos dizer assim. E quando ele vem na sua pureza, ele é a pura manifestação onipotente. E aí eu fui fazendo essas articulações. Ao mesmo tempo que no inconsciente a gente tem as marcas psíquicas, que vem as marcas patológicas, vem o tanto de faculdade que seria o tanto de virtudes, que vão sendo expressas gradativamente. Quando a gente usa a virtude, de algum jeito, essa virtude para o nosso benefício apenas, porque elas estão em nós. Se elas se revelam, elas podem ser usadas para nós e podem ser usadas para a humanidade. O correto é usar para a humanidade, porque aí você não se interessa por aquilo que você já sabe fazer como uma especialidade virtuosa. Você coloca à disposição do todo. E aí, na verdade, quando você se coloca à disposição do todo, você recebe do todo aquilo que Agora, precisa. que nem aquela pergunta daquela moça que deu aquela aula, o foco deste canal é Joel, lembra daquela questão do ajudar? Que tipo assim, eu não posso ajudar se eu ainda não iluminei. Não, é ajudando que eu ilumino. Porque assim, essa como você disse aí agora por último, Colocar as virtudes para a manifestação do todo. Para ajudar, para manifestar, em função da humanidade, isso aí para o ego leva a um sentimento, uma percepção psicológica de extinção. E eu, agora eu vou viver para o outro e para o mundo e eu acabou, mas isso eu não quero. Não é isso. É trabalhar em nós a questão de que só há um poder. Eu estou nessa presença e posso descansar nessa verdade para mim e para o próximo o tempo todo. Isso é natural. Então, Isso o problema do outro, a doença do outro e a carência do outro, compreendo eu agora, que é a manifestação da consciência dele que ignora a verdade da presença e da harmonia. Não existe poder no bem nem no mal, só existe um poder, Deus, consciência, harmonia. Então está trabalhando isso para a humanidade. E eu fiquei pensando também, um mecanismo de defesa primitivo que a gente tem aqui, pensando na psicanálise, é a projeção e introjeção. São os primeiros mecanismos, né? E aí eu fiquei O que ela está querendo dizer? Ele projeta aquilo que ele projeta, porque é uma avaliação interior de sua psique, ele introjeta, ou seja, ele reforça o ego nele, ok? E chama o ego e seus mecanismos de defesa. Tem um livro da... E quando chega nesse grau, nós estamos manifestando e não projetando, porque se for projetar, é projetar a onipotência do divino, né, que é nossa também. Então, Está projetando sombra, entropia psíquica. Mas aí se você está num nível Joel, vamos dizer assim, você já não está mais projetando o seu eu egóico. É aquilo que é virtuoso, aquilo que é faculdade. Você está reinterpretando, portanto percebendo. Quando ela fala virtude ou faculdade, é isso que você está usando, né? Virtude ou faculdade ou virtude, foi isso que você usou, né? Faculdade ou virtude, as duas palavras convergem para uma só: percepção. A mente é uma larga via de percepção. A faculdade divina ou a virtude divina é percepção da verdade. A mente é um instrumento de percepção. Da verdade, completa o da verdade. Porque a verdade é tudo aquilo que a gente nem... É o invisível, está no invisível. Da expansão contínua de compreensão da verdade. Porque Deus é uma verdade infinita. Então, quando a gente sai da dualidade, a gente entra na verdadeira expansão de consciência infinita e eterna para a compreensão divina em nós. Então, cura pelo Espírito, na verdade, não é exatamente uma cura, é uma libertação pela compreensão da verdade, revelação interior. Eu estava falando do negócio das aulas, as musiquinhas das vinhetas. Tem gente que fala, essa musiquinha não tem nada a ver, não, isso aqui não, aquelas musiquinhas lá tem a ver com o contexto
da minha história pessoal, que nem agora na data limite a gente pôs o que lá? Missão impossível, porque falar da data limite, trazendo esse assunto aqui, é missão impossível, cara. Né? E a missão impossível é realizada, né? Porque o Deus é o Deus do impossível. Então deixa eu brincar de Tom Cruise, o que tem? Pessoal, obrigado. Você está para Tom Cruise como eu estou para Brad Pitt. Uma vez eu gravei um vídeo, e aí eu quis fazer uma gravação, eu estava metido no ego, lógico, eu quis fazer uma gravação sem camisa para um videoclipe, aí eu falei que eu estava imitando quem? O Red Hot Chili Peppers. Aí o cara falou assim pra mim, não, você tá mais pra latino. O pessoal da produção falou, você tá mais pra latino. Puta merda. Latino. Eu falei, latino você me esculhambou, mas eu vou levar na esportiva.